Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin no limite, altcoins no limite. Estamos no limite do rompimento dos padrões de baixa, tanto no Bitcoin como no Total 3. Os mercados internacionais neste momento caem e ainda assim o mercado cripto segue muito forte. Eu quero te mostrar exatamente os cenários para o rompimento confirmado. E também te trazer um alerta muito claro em relação ao não rompimento. O que pode vir a acontecer se a gente falhar mais uma vez neste rompimento. E é claro, a gente vai discutir como se preparar para os dois cenários. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã é o dia da análise de diversas altcoins. Por isso eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Você quer shortar um ativo? Você acha que aquele ativo vai despencar? Deixa aí nos comentários. Você quer comprar um ativo? Este ativo me parece muito bom para compras, tem um potencial? Deixa aí nos comentários. A gente vai analisar de forma completa vários ativos amanhã. Mas eu espero o seu comentário, o seu pedido, para que eu possa te atender da melhor forma possível. Pois bem, vamos falar do Bitcoin, vamos falar do que está acontecendo. Ontem a gente teve um pullback. Opa, correção ou queda e rejeição? Tivemos um pullback. E hoje o mercado volta na tentativa de formar um pivôzão de alta no gráfico de 4 horas. Veja que a gente formou um fundo duplo no 4 horas, foi lá em cima, formou topo, formou fundo ascendente e agora a gente está tentando um pivô de alta. Um rompimento confirmado da área de resistência. No entanto, está bem difícil da gente romper. Por quê? Porque este é um gráfico que se sustenta a nada menos do que, vamos começar lá em dezembro, 5 de dezembro, estamos hoje em 11 de abril, a gente vai janeiro, fevereiro, março, abril. Olha só, são 4 meses cheios em que o mercado não sai deste padrão. É um padrão que normalmente rompe para cima? É sim, mas ainda assim ele tem que romper para cima. E a gente está enfrentando mais uma vez uma resistência muito importante. Tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Se você considerar o toque de 2 dias atrás, 12 vezes. É uma resistência muito importante e que, para ser vencida, vai demandar sim um volume comprador. É importante que a gente entenda isso. Mas o que é necessário para que a gente tenha esse volume comprador e o que a gente pode considerar como um movimento provável pós-rompimento? Pois bem, a gente precisa do volume de compra ascendente. Neste momento, este volume de compra não está ascendente. Mas, é claro, o rompimento aqui pode levar a uma aceleração dos compradores. E a gente está num dia que é o último dia útil da semana. Então, a gente tem um risco aqui. Mas eu não estou invalidando qualquer tipo de rompimento agora, final de semana ou até no início da semana que vem. O que a gente quer ver, e a gente precisa ver, uma aceleração com um volume. Então, a gente precisa de um volume de alta aqui, um volume de compra mais elevado, principalmente um volume maior do que os topos anteriores de venda. Você está vendo aqui o volume? A gente precisaria de um volume de compra também forte, como a gente viu dias atrás. É isso que a gente precisa inicialmente para que o mercado comece sim o rompimento. E se esse rompimento acontecer com o volume de compra ascendente, o que a gente pode esperar? Desafios posteriores. 89 mil dólares
é um desafio muito grande. Por quê? A gente atingiu 89, na verdade chegamos perto de 89, beliscamos em um rompimento falso e este seria o terceiro toque, na verdade até o quarto toque desta área. Então, vencer 89 será vital. No entanto, teve o vencimento, né? Teve o rompimento, ou seja, vencemos esta resistência, a gente vai olhar para fundos ascendentes que aumentarão a probabilidade de renovação de máximas no Bitcoin. Por quê? Porque esse aqui é um padrão de cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima e trará continuidade de alta para o Bitcoin. E não apenas para o Bitcoin, também para o Total 3. Veja o Total 3. O que é o Total 3? Total 3 é o market cap total, ou seja, junta todo mundo, mas exclui posteriormente o Bitcoin e o Ethereum. Neste caso, é o market cap das altcoins. E veja que a gente está trabalhando também em um padrão de cunha descendente que já está numa área de limite muito mais agressivo do que o Bitcoin. O Total 3 está na iminente faixa de aceleração. Bitcoin rompeu, Total 3 seguirá pelo mesmo caminho, já que o Bitcoin é o farol do mercado de criptomoedas. E a gente pode sim considerar acelerações também no Total 3, ou seja, nas altcoins. Então a gente está muito próximo? Sim. Estamos no limite? Sim. A gente tem que ficar atento a isso? Sim. Tem que sair comprando agora? Não. Por que não? Porque a gente está numa resistência muito importante. Faixas de compra interessantes e, na minha humilde opinião, inteligentes, elas aparecerão depois de um rompimento confirmado, principalmente de 89, 91, fechar um dia acima dessas áreas, obviamente acima dessas áreas, para aí sim vermos um fundo ascendente e aqui ter oportunidades de compra. Este é o movimento que traz com uma maior segurança e probabilidade, o que não é uma certeza, que compras de bons ativos terão aí um futuro promissor. Probabilidade, não existe certeza. Estamos perto, mas isso ainda não aconteceu. E se não aconteceu, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que tem um cenário que não é tão bacana para o curto prazo, mas pode te beneficiar se você se preparar, principalmente se você se preparar agora. Eu sempre falo que não existe certeza, não existe garantia e que a gente tem que respeitar muito o mercado. Embora o macro siga bullish, e sim, Nasdaq está saudável, SP500 está saudável, Bitcoin versus Nasdaq saudável em tendência de alta, ou seja, o Bitcoin está mais forte do que Nasdaq. Ainda assim, a gente tem que respeitar o micro, embora o macro se mantenha, mais uma vez eu vou repetir, em tendência de alta. A gente tem que lembrar que enquanto ele não romper, não tem conversa. O cenário, sim, o cenário mais assustador no curtíssimo prazo poderá se confirmar, que é este cenário aqui. Enquanto a gente não consegue romper e a gente começa a falhar no rompimento, isto aqui pode acontecer, isto aqui pode acontecer, isto aqui pode acontecer. O que é isto aqui? É a busca de liquidez em faixas inferiores. Sim, este é um cenário que pode se confirmar. Enquanto a gente não rompe, a gente está formando, olha só, topos descendentes. Ou seja, o que é isso aqui? Tendência de baixa. É num padrão que normalmente rompe para cima? Sim, mas ainda assim é uma tendência de baixa. E uma tendência de baixa, quando a gente não consegue firmar um rompimento desta tendência, o que nós temos? Mais baixas.
E é isso que a gente tem que ficar de olho. É isso que a gente tem que estar atento. Por isso que é muito ruim você comprar em resistências. Você compra ou no rompimento ou você compra no fundo da cunha. O fundo da cunha, sim, é uma boa oportunidade. Então você tem que ter uma visão para alta e outra para baixa. Ai, piada, voltou o analista que fala que vai subir e vai cair. É a pura verdade. Pode subir, pode cair. É claro que a gente olha para gatilhos, é claro que a gente olha para resistências e é claro que a gente olha para o macro, mas o micro não tem jeito. Eu tô aqui para repetir. Sim, como eu venho repetindo. Enquanto a gente não tem o rompimento, você tem que estar preparado para o pior cenário. Eu fiz um hedge. Eu tenho um hedge. Se o mercado subir, o meu hedge bate o stop. Oh meu Deus, eu perdi dinheiro. Exato. Só que a proporção da minha carteira que valoriza é muito, muito maior do que o meu prejuízo localizado. Só que tem o X da questão. O que acontece se o mercado cai? Se você não assistiu o vídeo de ontem, por gentileza, assista. Se você não está me acompanhando e está gostando do conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Mas somente se este vídeo fizer sentido para você. Mas o que eu falei ontem? Falei do hedge. E o hedge é nada mais, nada menos do que uma proteção. Eu venho fazendo hedges. Ou seja, shortando o mercado nesses movimentos de baixa, mesmo com um portfólio montado. Por quê? Porque se o mercado fizer isto aqui novamente, o que você acha que vai acontecer? Eu estou te traçando um cenário. Não é a maior probabilidade. Não é a maior probabilidade, mas é o pior cenário. Então, se a gente não rompe, e conforme a gente não rompe, esse cenário começa a ficar como mais provável. No momento ainda não é, porque a gente formou aqui um fundo ascendente no 4 horas e está tentando romper. Mas o que acontece se a gente falhar novamente? Imagina o que vai acontecer com o seu portfólio, com o mercado, com as narrativas, o que vai acontecer com o Twitter ou o Instagram, ou com os cavaleiros do apocalipse. Eles vão voltar muito fortes, não é verdade? Isso pode acabar te prejudicando. Porque se você só está olhando agora para o rompimento e a aceleração, você está criando uma expectativa. E quando você cria uma expectativa, se ela for frustrada, você vai agir pelo medo, pela raiva, pela depressão, pela emoção. E isso vai te levar a perder dinheiro, não importa o que aconteça. Eu tenho certeza que quem vendeu aqui está querendo comprar aqui. Se comprar aqui e o mercado cair de novo, vai vender aqui para recomprar aqui. 3 vezes isso, acabou o seu dinheiro, simplesmente. O que eu estou mais uma vez sendo repetitivo, chato sobre? Eu tenho um hedge aqui porque eu não sei se o mercado vai conseguir romper. Nós, como investidores, a gente não pode ser ativo, a gente tem que ser reativo. Então não é vai romper. Não, é quando romper, o que eu vou fazer. Se não romper, o que eu vou fazer. Se cair, o que eu farei? Na verdade, você já tem que estar pronto. E se existe um cenário que pode te prejudicar e te levar a um prejuízo, não é mais fácil você se preparar para esse cenário agora? Porque o futuro você não tem controle, mas você tem controle do que os movimentos do futuro farão com você. Se você já se prepara, ora, você está sendo analítico. Então, o que eu estou fazendo? Eu até aumentei um pouco o meu hedge. Por quê? Se a gente começar a falhar nesse rompimento exatamente como a gente viu aqui, o cenário ainda será de baixa. Eu não gosto desse cenário. Não é um cenário que me agrada. Mas o mercado não está nem aí para o meu sentimento. O mercado faz o que ele bem entende. E eu tenho que ser o mais
respeitoso com o mercado, porque ele é soberano. Curto prazo, sim, a gente tem essa incerteza. Pelo contexto atual, o macro, ele se mantém com a maior probabilidade de alta. Mas eu quero enfatizar que aqui é um movimento limite. Se a gente começa a enfraquecer este ponto, saiba que a gente tem este cenário como o pior para este movimento em si. Já pensou a perda dos 70? Oh meu Deus, é bear market. Muita gente vai acreditar. Quem está se preparando agora vai engordar o caixa e minha conta vai cair 15%. Exemplo. Vou ter um drawdown de 15% no meu portfólio de Bitcoin, altcoins. Como é que eu me protejo? Um hedge. Engorda o teu caixa, zera o teu prejuízo. Ou seja, você tem 100 mil agora, você teria 85 aqui. Que tal se proteger? É isso que eu venho falando. Pô, Luan, mas você só fala disso agora, caixa e hedge. Lógico, porque isso está trazendo um benefício absurdo para a minha carteira. Eu sei que está trazendo benefício para muitas pessoas que estão aqui e, obviamente, vem trazendo um benefício enorme para os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Então eu vou repetir, não adianta. A gente fez 1 milhão de estudos que mostram a mesma coisa nos últimos dias, semanas e até nos últimos meses. A tendência macro é de alta, só que a gente está preso neste padrão de baixa. Enquanto eu estou vendo esta baixa, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o meu caixa, e na verdade eu dobrei o meu caixa com esses movimentos de hedge. Por que o meu caixa forte é algo benéfico? Simples. Eu estou vendo ativos se desvalorizando e eu tenho uma confiança específica em ativos que estão na minha carteira e eu tenho a capacidade de aumentar a minha exposição, porque na minha visão, no macro, pode ser assim ou assim, a maior probabilidade ainda é de alta e renovação das máximas. Alvos para o Bitcoin, como a gente já trouxe anteriormente, estão na faixa de 150 a 180 mil dólares. O Total 3 tende a repetir o movimento do Bitcoin de uma forma mais acelerada. Nasdaq está super saudável. Ou seja, se eu consigo aumentar o meu caixa, eu tenho mais dinheiro para comprar. Então quem tem dinheiro agora está muito feliz. Quem tiver dinheiro num cenário como este, será que não vai ficar feliz? O que você acha? Você ficaria mais feliz com mais dinheiro na sua conta para você fazer compras mais baratas? Com certeza, não é verdade? Porque se aumenta o número de ativos e com uma continuidade da alta, você pode aproveitar e acelerar os seus ganhos. Mas só consegue fazer isso quem tem um caixa forte. Mais uma vez, se o mercado cair, eu estarei lucrando, pois no final das contas, o meu caixa engorda e eu tenho a capacidade de melhorar em muito as minhas compras. Eu tenho a capacidade de comprar muito mais coisa com desconto. Se o mercado subir, maravilha! Eu tenho uma estratégia de compra usando o caixa excedente que foi criado. Para isso, existe operação de hedge, existe operação de BTC3S que eu comentei ontem. E é sobre isso que eu quero mais uma vez alertar. Não confie numa alta sem que ela seja confirmada. Tem muita gente abrindo long alavancado, se expondo absurdamente. Se o mercado simplesmente falhar neste rompimento, você pode se prejudicar muito. Então não seja liquidado. Este aqui não é um ponto que é o melhor para compras. Por quê? Porque tem um monte de resistência aqui. Mas este é o momento em que você pode trabalhar na sua estratégia, trabalhar na sua proteção, ajustar
sim, ativos que você comprou algumas semanas atrás estão tendo valorizações muito grandes. Existe sim muito a ser feito em planejamento e preparação neste momento. Então não bobeia não. Muitas vezes não fazer nada em relação aos investimentos, mas fazer muito em relação ao planejamento tem um grande impacto. Eu tenho visto que a maior parte das pessoas perde dinheiro não porque não sabe ler gráfico, não sabe escolher projeto, é simplesmente por falta de planejamento, preparação. Porque se não tem planejamento e preparação, o emocional vai atacar. E aí você vai agir de forma emocional. Subiu, tô rico. Caiu, tô pobre. Oh meu Deus, vou vender no fundo, vou comprar no topo. É isso que acontece com a grande maioria das pessoas que perde dinheiro. Então, foque no seu conhecimento em relação à preparação e planejamento. Foque na organização. E se você quiser acompanhar a gente neste movimento do Bitcoin, o que é a gente? Quem somos nós? Nós temos um grupo geral lá no Telegram. Grupo geral do Telegram que eu passo muita informação. Hoje mesmo, pela manhã, eu falei, olha, tem uma faixa aqui, tem uma linha vermelha que tem que ser rompida. Enquanto ela não for rompida, a gente seguirá em tendência de baixa no curto prazo. No macro, ainda em alta. Fica alerta. Então participa desse grupo. Se você quiser acessá-lo, segundo o link da descrição. E se você quiser participar dos nossos grupos fechados, ter acesso a metodologias, estratégias, nossos planos de proteção, você quer ter acesso à minha carteira, às minhas operações no mercado futuro, quer ter acesso a diversas aulas que te dão bases. Muita gente me perguntou ontem, tem aula de hedge, tem aula de futuros dentro do Premium? Sim, no Premium tem aula que te mostra bases de preço, estratégias para investimento, metodologia para comprar, metodologia para vender, metodologia para identificar topo, caixa totalmente detalhado. A gente está concluindo uma aula com foco em percentual. Por que o percentual faz total diferença? Embora a gente já tenha um conteúdo relacionado a isso, a gente fez questão de construir algo bem específico. Você tem aulas de medo e ganância. Você tem aulas com alguns indicadores que a gente utiliza. É um grupo fechado no Telegram, na verdade são 2, mas que tem muito conteúdo. E ainda você conta com suporte 1 para 1 comigo. Se você quiser mais informações do grupo Prêmio e grupo do Desafio, que são 2 grupos fechados, que custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício, clica no primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição, basta você clicar, vai abrir um chat, manda um oi e simplesmente o nosso time vai te responder, vai te atender e vai te explicar completamente o que a gente entrega no grupo Prêmio, grupo do Desafio. É importante que você esteja à frente. Por quê? Quem está à frente se prepara. E um detalhe muito importante. Se você está assistindo agora, assim que eu acabei de gravar, você vai receber no grupo geral e no grupo Premium, se você for integrante, um áudio da minha pessoa falando justamente sobre o quê? Se você fez o dever de casa, se você se preparou, se você tem um portfólio, se você fez a sua proteção, se você está com a casa arrumada, você poderá aproveitar a sua vida. Espera aí. O que eu estou falando? Quem tem aqui um portfólio montado, tem o seu equilíbrio. Não precisa ser o portfólio mais perfeito, mas tem um portfólio montado. Está 70% daquilo que você gostaria. Está com caixa, ou não está com caixa, mas está com um hedge de proteção. E está consciente dos planos, você pode viver. Você pode dormir, você pode e deve trabalhar. Você pode aproveitar o final de semana com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sua mãe, com seus primos, com seus amigos. Por quê? Porque se o mercado subir, você lucra. Se o mercado cair, você faz caixa.
muita gente não está vivendo por conta do mercado. Então eu tenho trabalhado muito para que o nível de consciência em relação ao mercado seja o mais analítico possível para que você possa ter um investimento saudável. É óbvio que a gente consegue fazer um trabalho muito minucioso com cada um dos integrantes no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Mas aqui, o que eu estou te mostrando? Uma estratégia que eu utilizo para também ter esta qualidade de vida. Eu tenho um valor investido e eu estou aqui gravando. Eu tenho um valor investido e eu posso atender todos os integrantes do nosso time. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter uma preparação, eu tenho que ter uma organização. Imagina quem não tem essa organização. Vai ficar esquentando a cabeça no final de semana? É lindo se subir, mas e se cair? O que acontece? Se cair, o que você faz? Vai deixar de aproveitar o seu final de semana porque o mercado está caindo? Pensa nisso. Foca no planejamento, preparação e também, óbvio, no conhecimento, porque o conhecimento te traz poder. Fica alerta. Eu, obviamente, quero informar mais uma vez que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base em estudos, base histórica, base em dados on-chain. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.